Estamos ao vivo, boa noite para quem está chegando. Deixa eu colocar minha água aqui. Tudo pronto para mais um dia. Boa noite, pessoal que já tá chegando aí. A Nerê já tá online. Para quem não lembra, a gente ia fazer uma live semana passada com a Nerê do Ousadia Política e infelizmente por algum motivo, né, não deu certo. Mas hoje vai dar. Então bora pra live, mais um dia de live da nossa maratona. Boa noite, Simone, boa noite, Ana. Deixa eu ver aqui. Aê, hoje deu certo! Boa noite. Tudo Hoje bem? o Mark deixou a gente fazer a nossa live tranquilo e calmo. Pois é, coisa boa. Bem Deu feliz, né? De hoje a gente certo. conseguir. Só tô sentindo coisa boa, a live já começou bem, rodou. Hoje o bate-papo vai ser sensacional. Antes de mais nada, ele é muito obrigado por ter aceitado o convite de participar da live desde semana passada, né? E fazer parte aí da semana que eu resolvi fazer com uma maratona de live com vários profissionais. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? E antes de a gente começar a nossa live, dá boa noite para todo mundo, para sua audiência, para minha audiência. Pessoal, já vai deixando aqui nos comentários de onde vocês estão falando. Quem não segue a Nerê, segue ela lá. Quem não me segue, me segue. E quem quiser mandar pergunta, no boxzinho aqui do lado, tá? Nerê, Manda, manda Nerê, pergunta, bora fazer conta interativo, pra né? gente, vai. Conta pra mim também, que eu sou um cara muito curioso. Eu gosto muito de saber da vida das pessoas para conhecer melhor elas. Então, conta pra mim, como que surgiu você e Ousadia Política? Como que é... Você não é do Brasil, né? Conta pra gente a sua vinda pro Brasil. Não. Então, cara, veja bem, eu sou cientista política de formação, graduação, mestrado, etc, etc. E o Brasil se atravessou no meu caminho. E aí terminou que, por coisas do destino, muito aleatoriamente, em menos de 2 meses, eu tentei entrar no doutorado aqui, consegui. Eu comecei a fazer o doutorado em 2014 em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na UFMG. E aí depois eu me doutorei em 2018. E uma vez que eu me doutorei, eu decidi que não ia mais embora e eu decidi que eu queria migrar da área da academia para a área, assim, né, tocar realmente no dia a dia a execução, né, da política, o que seria a realpolitik que a gente fala, pelo menos na academia, né? E aí eu decidi fundar a Ousadia Política, mas pensa, eu era gringa, não sabia escrever direito em português, o que foi um baita desafio, porque eu tive que começar a ler ainda mais em português, fazer aula de redação para conseguir escrever direito, porque naquela época era tudo escrito, Então, não tinha possibilidade de vídeo. Assim, né? Então foi um desafio. E eu achei que não tinha ousadia. melhor nome do que ousadia política, né? Porque, assim, as ideias que eu defendo são um pouco mais ousadas, né? No sentido de a gente conseguir enxergar o marketing político de um jeito diferente, talvez mais baixo olhar da América Latina e não tanto da percepção brasileira, né? Que está muito baseada no publicitário, nessa ideia, né? Da TV, que agora tem ido para a rede social, mas enfim. E a partir daí eu comecei a desenvolver esse trabalho e, graças a Deus, hoje em Legal. dia Quanto estou tempo você aí, está né? no Firme e Brasil? forte. Pô, 9 anos, vai fazer muito 10 em legal, janeiro, muito nove e legal. meio já. Eu acompanho sua rede social há muito tempo, é um trabalho incrível, parabéns aí pelos conteúdos que você cria. E agora, quem te Obrigada. acompanha, tá vendo que você está fazendo uma boa análise, né, das eleições que estão acontecendo na Argentina, é isso mesmo, né? Isso, na Argentina e na Espanha. Na verdade, eu gosto muito de analisar o que está acontecendo no mundo, assim, na política, na comunicação. E aí eu fui adaptando os formatos e como brasileiro ama tático, né, que é essa questão do publicitário que eu falava para você, eu acabei encontrando um formato que decolou bem, né, que é trazer aí diferentes análises. Então, hoje saiu uma análise com a Perfeito. Denisa Gurgel, que é maravilhosa, sobre imagem dos candidatos na Espanha. Semana passada saiu sobre os spots publicitários dos candidatos na Argentina. Vai sair da identidade visual, como que isso está alinhado sempre com a estratégia, né, que é minha área. Enfim, então, quem queira acompanhar repertório e o que Muito está rolando legal. no E mundo, vamos entrar um recomendo. pouquinho dentro do tema que a gente vai falar daqui a pouco, que é a criação de conteúdo, mas eu queria trazer uma análise
uma pergunta para você mostrar a sua análise em relação ao ponto de vista, se existe alguma diferença na questão macro da criação de conteúdo para campanhas quando a gente fala do Brasil e, por exemplo, da Argentina que você está acompanhando agora. Existe alguma coisa que é muito diferente ou o nível de nivelamento para criar, o nivelamento para criar e para comunicar é parecido? Eu acho que aqui, assim, o nivelamento, a prática, a tática, né, o método é basicamente o mesmo. Eu acho que aqui a grande diferença fica por conta da estratégia. Eu acho que aqui a estratégia é algo que sempre é deixado mais no secundário. Ou então você fala de planejamento estratégico, como se isso fosse uma estratégia, né? Lá já é muito diferente. Existe uma estratégia geral, um conceito, né, uma narrativa construída muito potente, alinhada com o sentimento do eleitorado, de fazer esse mapeamento ali, né, de onde colocar, para onde encaixar o candidato, né, e a partir daí trazer essa construção. Mas do resto é praticamente igual, sabe? Mais sobre o formato no Ah, geral da legal. É composição. porque a gente acaba realmente entendendo que quando a gente trabalha com marketing e comunicação política, que aqui a estratégia realmente fica muito em segundo plano e acaba que o atropelado, o dia a dia, o cotidiano, fica muito mais maçante, né? O pessoal acorda e tem que produzir, tem que hoje é vídeo, hoje é o quê, e sai correndo para poder postar alguma coisa. Isso tanto em mandato quanto em campanha. Eu já entrei para trabalhar em campanhas que estavam em andamento e eu via, assim, perguntava quais que são os pontos chaves que vocês vão trabalhar na campanha, já está definido? Não, a gente fala sobre isso, sobre aquilo. Eu falo, Não tem, não tem. Geralmente não tem estratégia. Tem uma linha editorial, uma pauta, um tema, mas assim, é muito difícil, né? Campanhas já de um nível muito superior, que aí sim, mas senão no geral não. Mas sabe uma coisa? Agora você falando me lembrou. O tático aqui é muito potente no sentido de assim, dar muito peso para o design, dar muito peso para a edição, dar muito peso para questões como legenda, né, para vinheta. Se tu vai para aqueles candidatos presidenciais que voaram nas pesquisas, inclusive já vou fazer aqui um spoiler, vai sair collab com o Lucas Pimenta analisando isso. Se tu vai ver esses caras têm uma rede social assim que é muito boa no sentido estratégico, da mensagem alinhada, da potência, da repetição, enfim, do contraste, de uma série de coisas. Só vocês irem lá no post ver. Mas se tu pegar e eu te mostrar os prints, são redes sociais feias, com vídeos que é como se eu vou na minha casa com um o microfone, não tem mais nada, gráfico, não tem vinheta, não tem o nada, gráfico é tudo com visual não é uma outra rico como vibe. é aqui que a gente cria, né? A gente elabora uma legenda boa, tem uma thumb chamativa, a gente pensa muito nisso, né? Nada, não tem thumb, não tem legenda, tipo, vídeo legendado, não tem legenda, não tem nada. Tipo assim, vai, vamos embora. E os caras arrasam, né? Então, isso ali é Legal. muito diferente Vou dar boa nesse noite para sentido. Dani, que entrou aí, para Márcia também, que está acompanhando a gente. Amanhã é dia da Márcia aqui comigo também, para a gente bater um papo. Boa noite, pessoal que está chegando. Nele, vamos lá, vamos para a parte aqui do nosso bate-papo hoje, que é criação de conteúdo fora da caixa. Por que que a gente escolheu esse tema? Só para explicar para a audiência que está assistindo a gente. Quando eu vejo pessoas que criam um formato mais fora do convencional, o que que é o convencional? A gente tem aqueles carrosséis explicativos com bastante texto, com um card que chama. Eu me considero um cara que cria dentro do convencional. Eu crio lá meus cards, os meus vídeos, mas eles são basicamente o que a rede social pede para criar, né? E aí eu vejo algumas pessoas como a Nereia, como a Dani, como o Lucas, que fogem um pouco desse tradicional e eu falo, cara, que bacana. De onde será que surgem as ideias dessas pessoas? Como será que elas elaboram isso? Então conta pra gente, dá a dica aí de ouro para pensar fora da caixa na hora de criar um conteúdo político. Cara, o primeiro que eu tenho que dizer é que forma parte de um processo, que ninguém se desanime, tá? Você não nasce só criativo. É claro que você pode ter assim como que vocês falam em português, não sei, um brilho, né? Uma coisa mais rápida assim, beleza, mas criatividade tem muito a ver com outra série de elementos e que eu gosto muito de repetir. O primeiro é ter rumo, porque você ser criativo, o que é ser criativo para o perfil de cada um, né? Às vezes a galera pensa que ser criativo é fazer uma coisa assim, não, muito diferentona, muito tal, mas não, criatividade nem sempre é isso. Se você vê a rede social do Lucas, a minha, assim, é um conteúdo criativo no sentido de captar a atenção. E se eu falar, talvez, dos meus clientes, é exatamente isso. É um conteúdo que desperta, né? Que você fala,
opa, isso aí é diferente, captou minha atenção. Vou prestar atenção, mas de novo, não é nada assim, igual a gente falava antes, não é uma técnica incrível, não é uma pirotecnia, né? Assim, no sentido de não, tudo assim caríssimo, super profissional. Não precisa disso. Então pensa, qual que é o rumo que tu quer seguir, qual que é a estratégia, porque isso vai delimitar muito o tipo de criatividade que você precisa, esse olhar, né, para onde que você às vezes fica de fora, né? Aí eu acho que outro elemento também muito importante tem a ver com repertório, né? Nada se, assim, nada se cria, tudo se copia. Não significa que você copia literalmente, mas significa que a partir das diferentes coisas que você vai observando, você vai julgando, Insights, né? analisando, pensando, isso, e Pegando vão vir ideias. ideias. Então, repertório é fundamental. E quando eu falo repertório, não falo você pegar e salvar na sua pasta do Drive ou do Instagram vídeos que você achou legal. Não é só isso, é ir um passo além. É você olhar para esse conteúdo na hora que você está no feed e você falar, putz, que legal, isso aqui daria para aplicar para falar daquilo, ou isso tem muito a ver com aquilo outro. Eu acho que dá para trazer para a minha estratégia, né? Para aquilo que eu quero trazer. Por isso que aquele elemento do rumo, para mim, é fundamental. Eu acho que sem estratégia é muito difícil você ser assertivo. E essa questão aqui, falando em repertório, nossa, esse pickpocket, né, que está agora na moda, essa mulher italiana. Hoje eu vi um conteúdo muito bom de um cara que é de Brasília, eu esqueci o nome, que Deus me perdoe, eu posso colocar depois nos stories. Eu vi um post desse do Emerson hoje. Não, mas Do aí Elias. mas aí um threads, né? Esse aqui é uma compilada de memes, assim, tá escrito pickpockets, como se estivesse gritando, e aí depois vem um monte de notícias de posicionamento político da visão do cara. Legal. E é muito bom, muito massa. Então é sobre isso, é sobre você consumir conteúdo que às vezes não tem nada a ver com política, mas conseguir trazer isso, sabe? A ideia do pickpocket, né? A essência, você analisa a essência daquele material, alguém que está roubando, né? Assim, alguém que está querendo tirar. E aí o cara trouxe essa mensagem aplicada a diferentes questões. E aí ele traz, enfim, posicionamentos políticos que as pessoas podem concordar ou não. Mas é uma baita sacada, né? Porque ele está, de fato, sendo criativo. Então, repertório e analisar. Não tem jeito. Só guardar na pasta, você vai virar copia e cola. E eu copia e cola muitas vezes nem dá certo. Porque não se amolda a tua estratégia ao que você quer. Então, não tem jeito, né? E aí eu acho que outro ponto também é o ócio. A gente se mata a trabalhar, convenhamos. Política é muito assim, exige muito. Olha aqui, o deputado Caio França, né? Você tá o dia inteiro em serviço, a comunicação é muito rápida, sai pauta quente. E quando você tá só apagando incêndio, produzindo conteúdo, trabalhando, é impossível, né? Você ter tempo de fazer isso que eu estou te falando, né? Porque aí você tem que consumir materiais de outras coisas, você tem que ter tempo para ler e conectar. Nossa, isso tem tudo a ver com o meu candidato. Nossa, isso tem tudo a ver com o cara que eu assessoro no mandato. E por aí vai, né? E por último, método. Para mim, método é fundamental. E com método quero dizer o quê? O processo criativo, né? O processo que você utiliza. Porque igual a gente estava falando antes, criatividade não é só assim, você tem que parar e pensar. Então, muitas vezes, com meus clientes, a gente faz um planejamento, coloca lá e a gente precisa repensar. Como que você dá uma volta naquilo ali, né? Porque é muito bom quando você está vendo a rede social e a ideia bem. Mas nem sempre funciona desse jeito, especialmente em campanha, que a produção de conteúdo é um volume gigante, né? Então, você tem que ter um processo e uma organização para você conseguir fazer isso. Pelo menos assim, isso é o que eu aplico, né, nos meus clientes. Vamos criar um método POT, processo, organização e tática. E aí você consegue colocar tudo isso dentro do bolo, porque é o que você falou, eu trabalho de duas formas na hora de... Tá, boa noite para o deputado Caio França, que comentou aí, deputado Caio França vai de São Paulo, já tive o prazer de trabalhar lá próximo a ele na Assembleia, o pessoal que está entrando, boa noite também. Então, assim, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é esse brainstorm e essa sacada de você ver um conteúdo e entender como que ele pode funcionar de uma outra forma, né? O Pickpocket é um exemplo disso. Alguém colocou hoje assim, o conteúdo que era do Emerson, acho que era assim, quando alguém passa uma tática e que é uma tática mentira, alguma coisa assim, e a pessoa que dá Pickpocket. Então, faz muito sentido para a criação de conteúdo dentro do processo criativo da nossa área, que é política, né? Eu, essa semana, assisti um vídeo do Porta dos Fundos, que era... O nome do vídeo era remédio alguma coisa. E aí tinha um trecho do vídeo que falava do café. Que aí a pessoa falava, queria um Doril. Aí ele fala, não, mas pra que você quer Doril? Toma um café. Café cura tudo, café é xamânico. E aí eu falei, opa, olha só, essa sacada aqui, isso já tem uma semana, 2 semanas para trás.
Falei, isso aqui cabe muito no que a gente trabalha, que geralmente quem trabalha com criatividade é muito fã de café. Tem raras exceções que não toma café. E aí eu peguei esse trecho, criei um conteúdo para domingo, que é um dia mais frio, e que não era um conteúdo informativo, era um conteúdo de entretenimento. E combinou, deu certo. Então, assim, pegar essas pequenas pílulas que podem servir para o nosso dia a dia de uma outra forma, colocar dentro do calendário, dentro do brainstorm, e aí só para a gente dividir também aqui com o pessoal, né, Nerê? Não é, viu uma coisa, nossa, que é muito legal, vou fazer agora e postar. Não funciona, né? Isso que eu falava justamente sobre a estratégia, né? Não dá para você ficar vendo. Isso é muito do político, né? Tenho certeza que acontece com você. O político vê que tem uma onda de sei lá o que e ele já quer entrar, porque parece que ele fica para trás. Aí você pensa assim: vamos lá. Como que eu digo para ele que isso aqui não tem nada a ver? Que se ele fizer vai ser mancada e que ele precisa enxergar de outro jeito, né? Porque depois também tem que ter a inteligência emocional dessa vez chegar nesse diálogo, nem tu convencer ele a entender porque que é negativo, né? Por isso que eu acho que ter uma estratégia claríssima. Tipo, olha, a Barbie tá na alta, é na altésima. Mas não é para todo mundo, convenhamos, né? Ou então você tem que pensar muito bem como que você aplica. Inclusive, tem uma querida que outro dia me mandou mensagem justamente perguntando, né? Ela é assessora e aí era para um vereador. E ela me mandou, né, com aquele aplicativo Remini, né, que faz a inteligência artificial, a foto dele convertido em quem? Imagina, um público super conservador e tal, e uma coisa que assim. Falei, putz, eu mandei, né? E aí, claro, você tem que falar as coisas de um jeito, né? E aí, o que eu propus? Falei, olha, eu acho que desse jeito vai ficar complicado. Eu vejo duas opções. Ou você faz um carrossel que envolva a família dele, como se fosse a família da Barbie, e aí beleza. Ou então você pega aquele trem que tava na alta, a imagem da Margot Robbie vestida de Barbie no carro, sabe? Que ela tá felizona. E aí tu converte num meme, tipo, a Barbie chegando, sei lá, né? A frase, tipo, a Barbie vindo o que a prefeitura fez, ou a Barbie vendo o que o prefeito fez, sabe? E aí depois, ou o que fulano fez. E aí depois, na legenda, sim, você trazer, né? As ideias. Então, assim, não dá para você querer exatamente em tudo. Tem que pensar, tem que ter estratégia, tem que ter limites também muito bem desenvolvidos, até onde a gente pode ir. Perfeito. E é bom a gente falar essa questão também dos memes, trends, né? Por que que acontece? O que as pessoas às vezes não entendem, principalmente os assessorados, é que memes e trends, eles não começam no dia e terminam no outro dia. Geralmente eles têm um tempo de aquecimento, né? Que a gente trabalha com o tempo que ele está explodindo. Ele tem um tempo que ele paralisa, né? Que ele fica ali, o pessoal está usando, e depois ele vai para o período que ele é escasso, que ele é esquecido. Então, esse tempo de aquecimento, ele dura 2 a 3 dias. Criou um meme hoje, quando começaram a postar aquela música Makeba, né? Tinha muito material saindo com Makeba. Aquilo ficou uns 4 dias saindo. E até hoje sai material com aquela música, porque ela ainda está ranqueando dentro das músicas do Reels. Então, olha só, quanto tempo a gente está falando? Sei lá, tem uns 10 dias. Então, basicamente, você não precisa de pegar uma trend, um meme, né, Nerê? E sair, quero fazer agora, sai atropelando. Não, pega aquilo, bota ali dentro do seu planejamento, fala onde que eu vou aplicar, como que eu vou aplicar, qual informação que eu vou trazer dentro disso, dentro da minha estratégia, dentro dos meus objetivos e dentro do meu público, como que eu vou falar, isso serve ou não serve, para não ficar esse tipo de material atropelado que aí, às vezes o público recebe e fica tipo assim, o que é isso? Às vezes o público Isso, nem aqueceu na trend no meme e já está tipo assim, o que é isso? O que está acontecendo? isso que você está falando, eu tenho um exemplo no meu feed que eu gosto de levar para a vida e nas minhas palestras que são sobre estratégia eu coloco muito. Que é o Zema pulando como um coelho de Páscoa. Sabe aquela trend que era uma música específica que você tinha que pular e fazer assim com o dedo? Cara, tá na alta, mas isso aporta para a imagem do candidato, do governador? Isso traz alguma coisa que humanizar, que divertir, que entrar na trend? Ótimo, acho muito válido. Agora, tem que ver se tem a ver com esse perfil ou não, porque não é o mesmo Zema do que o Cleitinho. O Cleitinho de Zampa está tudo lindo e maravilhoso, tem a ver com ele, com a essência, com a construção de arquétipo, de marca, etc, etc. Agora, o Zema, pulando igual um coelho para falar que abaixou o nível de endividamento do Estado, será que combina com ele, sabe? Com o que quer ser transmitido? E claro, também não posso ser purista, né? Não é isso que vai destruir a reputação dele, um vídeo desse jeito. Quer dizer, Sim, não tem sim. problema um. O problema é quando
aquela métrica da vaidade, de eu só quero, né, ter engajamento, comentário e tal, e aí você começa a bombar essas coisas. E dois, tem que ver a balança, né, disso aí. Por exemplo, naquele post do SEMA, dos términos do engajamento, bombou. Agora, se tu entra a ver os comentários, mais do 50% é criticando, né? Rindo, falando, cara, isso, vexame, vergonha, vai cuidar do sei lá o quê. Então, tudo isso eu acho que também precisa ser analisado. Ó, eu queria até trazer mais um exemplo dentro dessa questão para a gente fazer um estudo analítico aqui de conteúdo, né? Criação de conteúdo, que é do cara hoje que é o astro do rock no Instagram relacionado à política, que é o prefeito Topazio, né? Que a equipe dele dá show na hora de criar conteúdo, só que até eles, olha só, é o que eu falo, a gente que trabalha com marketing político tem que sempre trabalhar analisando como que como que a rede social se porta e como que a figura pública tem que se portar relacionado ao que está acontecendo. Ele surfou uma hype, ele subiu muito, ele ainda é um cara muito bem avaliado em relação à rede social dele e também como prefeito, só que ele deu uma diminuída, né? Quem entrar agora e ver lá os rios dele, ele deu uma diminuída no excesso de edições. Tá um pouco mais aquele rios dele falando, ele conversando com uma pessoa. Porque a gente tinha uns rios igual da escola, que ele tava gigante, a escola pequenininha. Então ele tá mudando o jeito dele de comunicar através dos vídeos do Reels, porque ele entendeu que ele tem que passar por etapas. Porque não se sustenta uma etapa única. E aí vem na produção de conteúdo também, né, Nerê? Tem uma linha de produção, não insista nela há muito tempo. Vá se adaptando ao que a rede social também traz para você, não é isso? Com certeza. E além disso que a gente falava antes, né? A criatividade sobre a atração. Quando você começa a ter um padrão muito repetitivo no teu conteúdo, né? É difícil que ele continue funcionando, que ele continue chamando atenção, né? Então, nisso também, além das fases, tem a ver com a adequação. Tipo, tudo bem, essa italiana que grita pickpocket, a gente tá achando o máximo agora. Aqui, daqui a um mês, não vai ter mais, assim, quer dizer, já vai ser algo que não vai chamar a atenção da gente, porque já vai estar normalizado, né? Que tem muito a ver também com aquela curva do hype que você falava antes no início. Né? E Então, tem os dois processos. O processo do hype é quando a pessoa já acostuma isso, não normaliza mais, que é de duas uma. Ou vira algo próprio, uma marca pessoal, né? Então, ou aí você então está passando para diferentes fases e sua comunicação precisa se adequar para a imagem projetada que você quer agora, né? Também tem que pensar nos momentos. Por exemplo, momento de campanha. Se tem um candidato pouco conhecido, no começo, acho que de repente vale a pena você arriscar para viralizar, né? Quer dizer, a primeira premissa é que teu candidato seja conhecido. Então, se você não consegue decolar para ele virar conhecido, não vai adiantar, né? Quer dizer, então você pode arriscar um pouco mais. Quando arriscar um pouco mais, pelo amor de Deus, não quero dizer fazer nada, né? Temerário, que vai deixar o cliente assim muito exposto demais. Exato. Mas quer dizer arriscar em algum sentido de conseguir chamar a atenção das pessoas até ali, né? E aí você conseguir. Agora, eu me arriscaria nesse nível uma semana antes da eleição? Não, porque faz sentido. Eu vou jogar fora todo o trabalho que eu fiz, então eu acho que isso também diz muito, né? No sentido do planejamento, tem que entender também as fases, né? Da eleição, do comportamento do eleitor, quando que ele tomou uma decisão, para o que ele está mais atento num momento ou no outro. Porque assim, a gente também muito se fala, né? Ah, cada vez proposta política é menos importante. Eu acho que aqui a gente às vezes confunde duas coisas. Rede social não é um lugar para falar de proposta. O que está acontecendo hoje muito na política? O conteúdo da rede social é super raso, é um conteúdo para captar atenção e depois a gente tem uma ultra microsegmentação onde ali chega a proposta, né? E a proposta na internet é assim, eu vou dizer isso aqui, mas não vou entrar em detalhes de como vai ser feito, etc, etc. Então, eu acho que a gente também não pode confundir as coisas. Eleições estão mais emocionais? Com certeza. Proposta na rede social não encaixa também, né? Ainda mais para ser profundo e super tal? Com certeza também. Mas isso também não significa que não importe, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem uns discursos que trazem umas ideias para o político que são muito erradas, sabe? De uma proporção, de uma dimensão que às vezes o olho fala, cara, a gente também tem que ser responsável com o que diz e coloca, sabe? Não, perfeito. E aí eu até também tenho uma metodologia de trabalhar, é porque eu vejo muitas pessoas fazendo o processo criativo ao contrário do que deve ser feito. Primeiro propõe o material criativo e depois começa a pensar para que ele vai servir.
Primeiro eu faço uma foto, eu faço um vídeo, depois que eu penso para que aquilo vai servir, para que aquilo vai comunicar. Eu geralmente aplico ao contrário. Objetivo. Definir o objetivo, modelo, né? Qual que vai ser o conteúdo? Estático, dinâmico, visual, textual. Definir o que vai ser lá dinâmico, vídeo, né? Criativo. Criativo com o político, com pessoa, com o áudio. Qual vai ser o tipo de criativo desse vídeo dinâmico? E aí depois, o último ponto é a execução. Aí sim, aí vai para o local, vamos para o externo, vamos para o interior, vamos gravar como. Ah, esse vídeo aqui, eu preciso que ele passe uma mensagem forte. Então eu preciso que a voz dele tenha a dimensão certinha no áudio. Então eu não vou gravar no lugar externo com barulho. Não, nesse vídeo aqui, eu preciso que ele seja visto com pessoas. Eu quero mostrar a imagem dele como um cara do povo, né? Então, eu vou para a rua, vou gravar, vou levar uma lapela para ele falar. Então, é isso. Eu sempre tento criar essa tabelinha, né? Objetivo, o tipo, qual que vai ser o criativo e, por último, onde que você vai fazer ele. Funciona muito bem, dá muito certo. Quando você sai dessa modo criativo automático e passa para o modo criativo mais estratégico. E aí, pensando em pré-candidatura, hoje, pré-candidato, quais tipos de materiais criativos que você acha que eles poderiam explorar dentro dessa estratégia que a gente está falando aqui? Se você fosse hoje um pré-candidato, se tivesse um pré-candidato dando uma dica para ele? Eu acho que o primeiro é sentar e pensar o que eu quero transmitir. Eu sei que o pré-candidato tá doido para sair postando, porque ao final é isso que ele sente, né? O tangível. É o like, é ver ali o vídeo, ver o que está acontecendo. Mas de nada adianta. O que eu quero dizer com isso aqui? Por exemplo, essa semana vai sair um post sobre análise de identidade visual e de rede social, né? De imagem, assim, nas redes sociais dos candidatos. E aí você vai ver o que a Denise já trouxe sobre os arquétipos na imagem física, você vai ver isso na rede social. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem tudo a ver com o que você falou do processo e da estratégia. Você precisa definir como você quer ser visto. Então, assim, eu quero ser visto como uma pessoa cotidiana, sabe? Que é gente como a gente próximo. Ou então eu quero ser visto como alguém muito preparado que domina o assunto, como bom gestor, né? Por assim se dizer. Ou então eu quero ser visto como alguém mais o arquétipo do, não sei como vocês falam, né? Mas do bufão, né? Acho que vocês dizem. Enfim, aí você tem que pensar qual que é a tua mensagem, como que você quer ser percebido, o que combina com essa tua mensagem. E a partir daí, quando você tem isso, aí você vai decidir em que tipo de conteúdo. Aliás, não é o tipo, né? Como você adapta os diferentes tipos de conteúdo. Mas em linhas gerais, eu acho que aqui, né? Já sendo bem generalista, que aí depois cada um tem que aplicar, eu acho que o conteúdo criativo tem que ser assim, né? Querendo ou não, tem algumas linhas que não mudam. Vida pessoal, né? Quer dizer, o que você é, né? Como que tua família, como que você é no seu dia a dia, sua rotina, essas coisas aqui mais pessoais que não tem a ver com a política. As questões ligadas intimamente à política, que aí tem a ver com posicionamento político, né? Que ideias você apoia e não apoia, para você não ficar sempre acima do muro, porque a gente sabe que isso não funciona, né? Você não se conecta, não gera essa identificação. E aí também tem que ter o conteúdo assim, mais denso. E por que eu tô falando isso? Porque tem conteúdos que não vão dar engajamento. Isso é outra coisa que os candidatos e os clientes sempre têm que entender, os assessorados que já estão em mandato, onde for. Tem conteúdo que não adianta. Você pode até fazer o pino ponte, você pode fazer até um triple escarpado, não sei como vocês falam, sabe? Mas assim, tem conteúdo que Não. sempre vai ser mais chatinho, que vai chamar menos atenção, porque não tem como, né? Mas ele forma parte da tua construção, ele é importante para a tua mensagem, ele tem que estar. Aqui tu vai testar diferentes formatos, igual você falava antes, para conseguir entender como que você consegue atrair as pessoas. Então, simplificar ele, né, ao máximo para depois, em outros canais, seja WhatsApp, seja Telegram, enfim, onde cada um vai fazer a vida, provavelmente o WhatsApp, aí você consiga se aprofundar. Mas tem que pensar nisso, não dá só para ir naquilo que a gente falava antes da alta, porque a gente tem, assim, tem ótimos candidatos que tiveram ótimas redes sociais que bombaram e que depois não se elegeram. Isso tem muito a ver com que não é só sobre engajamento, é sobre conseguir que as pessoas tomem decisões a favor da tua candidatura, seja para ir te votar ou seja para não ir a votar teu concorrente. E isso tem muito a ver com a tua mensagem, com a estratégia, com a construção e não só com comentário e com curtida, que é ótimo, convenhamos. Rede social não é para você ser chato e ter uma rede social vazia, né? Também não é isso.
Mas o que eu tô querendo dizer é que você tem que ser estratégico, sim, e chegar nesse ponto que você falava, né? De qual que é o meu objetivo, o que que eu quero com isso aqui, para o que que isso aqui me acrescenta, de que jeito que eu vou apresentar. E aí, dentro dessa combinação de família, posicionamento, né, e pautas obrigatórias que eu preciso abordar, aí eu vou ir trazendo, né, aquilo que eu quero, aquilo que é a construção que eu tenho. Maravilha. Pessoal, vocês estão mandando pergunta aqui no chat. Elas podem sumir. Manda aqui no box, a gente vai começar a responder agora. Tem pergunta aqui já. Manda no boxzinho, tem uma interrogação aqui do lado. Manda aqui para aparecer assim, ó. Vamos lá responder aqui a pergunta da Jéssica. Como vocês orientam, então, um candidato, um pré-candidato, viu, Jéssica? Pré-candidato, que não tem uma característica mais séria e introspectiva para entrar em alguma trend? Aqui que tá. A leitura que você tem que fazer é o que que se amolda a ele. Então, assim, tudo bem, ele é mais introspectivo e mais sério, então você vai brincar justamente com essas características. Você vai acentuar elas se é o que você quer, e não tem problema nenhum. Tem como fazer isso. Por exemplo, você inicia o vídeo como se ele fosse fazer a trend, e aí coloca aquela música da pausa, sabe? E aí ele começa a falar de outro assunto, por exemplo. Mas, claro, não pode ser chato nem amassante, né? Mas aí você consegue, por exemplo, ir trazendo essas modalidades. Ou então aderir a questões que não vão afetar, né, a questão introspectiva dele. Por exemplo, o meme. Ele nem precisa aparecer, dá para brincar com isso de muitas formas. O moço que eu estava falando do pickpocket chama Rodrigo Dias BSB, o arroba dele, né? E ali vocês vão ver. Aquilo, por exemplo, é ótimo para quem tem esse perfil mais introspectivo ou sério, mas quer se posicionar politicamente entrando na trend, por exemplo. E esse aqui é um exemplo perfeito para low profile, né? Eu concordo com ele ainda. Eu penso assim, quando você vai trabalhar com o perfil de uma pessoa que ela é introspectiva, ela já tem ali uma certa dificuldade em filmar ou em falar, você não adianta querer colocar numa trend que ela vai ter que fazer isso. Já é difícil para ela no cotidiano. Imagina ter que ser alguma coisa forçada. Vai sair totalmente fora do eixo e ainda pode trazer resultados negativos. Então, assim, eu geralmente aposto em materiais estáticos, primeira coisa, materiais estáticos ou materiais, como a Nelia falou, que não coloquem o interlocutor em primeira pessoa já logo, né, na cara. Então, assim, eu trabalhei com um político que ele tinha esse perfil mais sério, perfil mais conservador, e na época estava tendo, eu falei disso ontem, né? Estava tendo aquela trend da capa do álbum da Anitta, que era ela numa cadeira, né, com ônibus atrás. E calhou de, na época, esse deputado tá entregando ônibus escolares no interior de São Paulo. Tinha acabado de chegar para trabalhar com ele. E aí o pessoal já estava montando a ideia quando eu cheguei lá, então aí a gente só validou quando eu cheguei, mas a ideia foi, pegamos ele, a foto dele, colocamos atrás e em cima, né, entregando ônibus por São Paulo. Então, assim, casou, foi estático, ele não precisou de gravar, não precisou de fazer nada. A gente só foi uma trend, deu super certo. Então, encaixe também as trends dentro do perfil do seu candidato. Não adianta, gente, não force um candidato a ser uma coisa que ele não é. Fica muito ruim. Quando vocês quiserem participar de algum processo de trend que está hypando para vocês poderem ganhar seguidores ou ganharem visualizações na rede social, aquecer ela, que a gente fala, tirem ele de cena e pensem como que outra pessoa, outra situação pode se encaixar. Eu geralmente faço isso. Isso realmente é bem importante. Acho que faz toda a diferença. Ó, vamos lá aqui. Eita, que tem aqui não uma pergunta, é quase um elogio a Nerê aqui, ó. Não dá para Nerê emprestar um pouco do cérebro dela para os pobres normais como nós. A mulher é fera. Aí, ó. Que medeira. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Assim, cara, a melhor dica que eu posso dar pra vocês, eu sei que isso passa muito batido. E eu posto conteúdo de ciência política, que é fundamental, e a galera não dá bola, não tem engajamento, mas eu continuo insistindo. Porque o diferencial no marketing político, na comunicação, é você entender qual que é a mente do eleitor, como que ele pensa, como que ele entende esse processo, análise de cenário para você poder avaliar pesquisa do jeito certo, porque querendo ou não, pesquisa são dados. Você precisa interpretar eles. E para você interpretar eles do jeito certo, você tem que ter a inteligência, tem que ter o conhecimento, tem que ter o embasamento, sabe? E eu acho
que assim, cara, se formem para além do que está rolando no marketing digital, para além do sentido publicitário. Vai além, porque isso vai abrir tua mira. Assim, muito obrigada pelo elogio, fico muito lisonjeada, mas isso é algo que todos nós conseguimos, né? Assim, quer dizer, tem que correr atrás, tem que se informar, tem que estar se atualizando, né? Porque tudo isso muda muito rápido e tem que ter um bom embasamento. Então, corram atrás, não só de marketing, mas ciência política. Quando eu postar ali um vídeo de comportamento do eleitor, para e leia. Eu sei que é chato, eu sei que eu tento minimizar o assunto, mas vai fazer a diferença depois ali quando tu pensar. Por exemplo, para vocês entenderem, quando tu tá ali numa campanha e tu por exemplo, mudança, é muito difícil conseguir que o eleitor tome uma decisão olhando para o futuro. Porque é muito mais difícil fazer esses cálculos, né? Quando o eleitor decide em quem votar, ele faz um cálculo de um jeito ou outro. Seja a partir de valores, seja a partir da situação da economia, seja a partir do que ele cresceu aprendendo na casa dele, enfim, a partir da personalidade do líder, dos diferentes elementos. Mas esse aí, você precisa entender, né? E aí, quando vai para o futuro, o cálculo é muito mais complexo. Então, assim, você está trazendo um conteúdo que mostre isso, um contraste que traga, né, o que ele precisa para fazer esse cálculo, ou você está só trazendo conteúdo batendo, por exemplo. Eu outro dia postei os spots da Argentina. O Larreta fez um post, o cara é o prefeito de Buenos Aires, que é o maior, assim, 40% dos eleitores são de lá, o colégio eleitoral maior. E aí o cara fez um spot onde ele só mostra o ruim do que estava acontecendo nos últimos 4 anos. E aí ele só disse que o país tem jeito. Mas aí ele não me traz, assim, dá para o eleitor, para ele fazer essa prospecção, para ele conseguir esse passo além, sabe? Então eu acho que isso não te dá o conteúdo digital, isso também te dá um embasamento em dados, né? Então vou puxar a sardinha para a ciência política, vocês me desculpem. Não, eu acho que você está certíssima. E a questão de entender cenários, de fazer estudo sociológico, de entender cultura, e aí está de acordo com o que o Paulo falou aí, ou como diz um grande cientista político, tem de ler coluna social, é exatamente isso. Tem que consumir conteúdos, como a Nery falou, de política, não só de comunicação. É um tripé, né? Eu já aprendi isso em outros cursos que eu fiz, do famoso tripé da comunicação política, que é a comunicação, tecnologia e política. Você tem que entender o que está acontecendo nos processos de comunicação, tem que entender o mundo da tecnologia, das mudanças que a tecnologia traz para a gente, e principalmente entender de política. Por exemplo, se a gente for falar hoje de política, alguém fez uma pergunta aqui sobre posicionamento ideológico relacionado à igreja. É o que eu falei, aqui vai subindo o pessoal, a gente acaba não vendo. Manda no box que a gente responde. Mas Ajuda? aqui a gente perde. Tem uma interrogação aqui do lado, clica lá e manda pergunta que a gente vai responder. A pergunta era boa, só que já passou. A gente está tendo discussões na Câmara relacionado ao MST. Está tendo discussões na Câmara relacionado ao 8 de janeiro, que aí infringe N e outras coisas. Tem várias discussões acontecendo hoje no cenário nacional que rendem bons estudos para posicionamentos, rendem bons estudos para análises. E até para a própria criação de conteúdo, né? Porque convenhamos, para você atrair, além do formato da criatividade, você precisa falar de algo que as pessoas se interessam, né? Então, assim, você precisa ter esse conhecimento, esse embasamento, mas também tem que estar ali em contato com o que está acontecendo, com o que as pessoas estão conversando, se interessando, né? Então, é aquele jogo de pratinhos, né? Entre o que a galera se interessa e o que não ia nivelando. Eu falei claramente no meu perfil. Eu sei que meu perfil poderia ter um nível de engajamento diferente, por exemplo, se eu postasse outras coisas, mais raças, mais ligadas só a puramente tático. Mas para mim não faz sentido, porque faz parte da minha construção como profissional. Então, eu sei que ainda que abaixe meu engajamento, para mim é importante trazer isso, né? Então, você tem que entender também qual que é a sua dinâmica e até onde você vai. Não todo mundo está feito para entrar sempre no mesmo jogo, nem nas mesmas lógicas. Aí, ó, chegou a pergunta que era do Ivanzinho. Como explorar a identidade católica com a política sem criar essa bipolaridade atual em torno, né? Então a gente está falando de religião e política. Só faltou você falar de futebol aí também, que aí a gente tinha colocado o tripé do Armagedon tudo no lugar só. Mas eu acho que, Ivanzinho, eu acho que assim, primeiro que a pauta, a identidade religiosa, a pauta religiosa, ela tem que se sustentar junto com outras coisas. Eu vou dar a minha análise, depois a Nerea complementa com a dela, que vai ser
excelente para você ter certeza. Então, quando você traz a pauta ideológica religiosa para ser um norte dentro de uma comunicação política, não dá certo, porque ela faz parte de um outro trajeto que tem que ser somado a mais coisas, né? Porque se você entra só na questão religiosa, aí realmente você vai criar um escudo com quem não fala de religião. E ontem o Emerson Saraiva falou aqui, e só para a gente reforçar, temos que ter lá o target, né? Quem é o seu alvo, o secundário, as outras vertentes. Então, a sua fala tem que falar para mais gente. Então, assim, quando você fala que vai trabalhar relacionado à identidade católica, você tem que entender que isso tem que ser mais expansivo. Pode ter a pauta católica, pode ter a pauta religiosa, mas isso tem que ser mais expansivo para você criar uma autoridade política em cima de outras pautas, né? Não só relacionada à religião. Eu estou falando nisso porque a religião cria um funil. Quando você trata ela como pauta principal, ela cria um funil que é muito, muito curtinho. Você acaba tirando muitas pessoas de dentro de uma cesta e acaba trabalhando um nicho muito pequeno, tá? É o que eu tenho. Eu acho que você deve expandir mais. O que você acha, Nereida? Eu acho que aqui tem duas questões principais. A primeira é se você vai trabalhar ela como uma pauta, porque isso já vai te colocar nessa bipolaridade. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe, a bancada evangélica carrega uma série de elementos, por exemplo, né, com relação a leis relativas a trans, leis relativas a feminismo, leis relativas a LGBTQIA+, leis relativas à segurança. Quer dizer, tem uma série de conjuntos que vem ali. Então, se você vai trabalhar como pauta, você tem que entender que o público que você vai estar atraindo, querendo ou não, é esse, né? Tanto que eu teve já cliente evangélico que fazia parte do movimento LGBTQIA+, dentro da igreja evangélica, por exemplo, e que a gente tinha muita dificuldade, porque você não consegue mobilizar esse público. É muito minoritário que você sai dessa bipolaridade, por exemplo. Agora, se é como identidade, se é como mostrar como uma característica, como um valor que você carrega, aí é muito fácil. Tem um vereador de São José, que chama Chris Lam, em Santa Catarina, que ele trabalha isso, né? Assim, às vezes ele posta nos stories na igreja, na missa, ele carrega alguns valores, algumas crenças, né, que são religiosas, provérbios, situações, lições que você aprende na igreja, né, quando você é criança, relacionado, enfim, a compartilhar as lições morais, né, que as passagens bíblicas têm e por aí vai. Então você consegue trazer isso. Ou então você pode todo domingo compartilhar isso dali, né? O que hoje na igreja você escutou e te trouxe uma reflexão. Eu tenho uma colega que era assessora de um deputado e isso era um dos conteúdos que mais bombava para ele, né? Era uma vez na semana ele trazendo ali uma reflexão. Então ali você vai trabalhar a identidade. Como que a religião é algo fundamental para mim e um valor importante que coloca rumo na minha vida. Que não é o mesmo do que usar como pauta política, que aí já é uma outra seara que, infelizmente, não tem como você ficar fora dessa bipolaridade, né? Querendo ou não, vai atrair. Para você entender bem claramente. Se você faz um vídeo, por exemplo, nas redes sociais, né, falando agora que foi proibido numa cidade do interior de São Paulo, ou julgado inconstitucional, falar só o poder de Deus, só a guarda de Deus, enfim, aquela coisa que alguns regimentos internos têm para o início da sessão, né? E aí foi dito que em relação à liberdade religiosa, né, e o Estado laico não daria mais para usar. E aí, se tu fizer um vídeo condenando isso, falando que, né, tá errado, no sentido de, olha, não faz mal a ninguém, eu te garanto que o público que tu vai atrair é o público que está nessa bipolaridade. É aquele público que está mais acirrado. Primeiro porque o algoritmo vai te mandar para lá, né? Quer dizer, vai te levar para esse pessoal que consome mais esse tipo de conteúdo. E para além disso, porque você está ali colocando uma pauta que eles trabalham. Então, eu acho que ali tem que separar identidade e pauta. Perfeito. E tratar isso, né, como valor. Valor, eu acho que a Nereida falou sobre valor, isso é muito importante. Porque não adianta também você buscar uma bandeira que você não tem autenticidade, que você quer trazer ela. Nossa, o caso que eu acho que o Ivaninho falou que ele mandou uma outra aqui, que ele complementou. Ó. Ele é vereador de primeiro mandato em Cuité, na Paraíba. Se isso for um valor para você, trabalha isso como um valor. Né? É o que a Nereida falou. Eu também atendo um parlamentar, que ele é católico. Ele, inclusive, teve um projeto de lei com base na religião.
que é o diploma Dom Valdir Calheiros. Ele fez um projeto de lei com base nisso, para homenagear pessoas que prestam serviços comunitários. Então, teve a ver com a religião, teve a ver com o valor dele. E ele acaba não, como a Anélia falou, ele não surfa o processo da religião com pauta política. Ele traz como valor. E isso agrega o projeto político. Isso fortalece a identidade política através de um valor. Aí sim, acho que consegue uma combinação boa para trabalhar o processo. Quem tiver mais pergunta, manda no box. Fechou aqui. Vamos continuar nosso bate-papo. Ó, já passou 45 minutos, hein? Nem vi passar, caramba. A gente falou disso lá no começo, mas eu vou perguntar de novo, que é bom que a gente reforce para quem entrou na live depois. Você tem alguma prática, você pratica de alguma forma, como melhorar as suas habilidades criativas no dia a dia? Alguma coisa que você faz, o processo de brainstorming? Eu gosto muito de desenhar, eu desenho, né? Então, quando eu me sinto travado politicamente, criativamente, eu gosto de desenhar, rabiscar, porque eu começo a desopilar para depois pensar de novo. Tenho vários. O primeiro deles é com relação ao processo, né? Igual você falava. Então, assim, eu já tenho estipulado o meu processo, né, da equipe para criar. Igual você falou, a gente primeiro vai estipular o objetivo, a gente vai trabalhar com funil, a gente vai trabalhar, né, com densidade do conteúdo, a gente vai trabalhar e a partir daí, uma vez que a gente tem esse esqueleto, né, essa base assim, aí a gente para e pensa diferentes possibilidades, né? E aí a gente faz esse brainstorming. E recomendo não só fazer sozinho, como fazer em equipe. Porque é daquela construção coletiva, de um que vai jogando, outro que vai trazendo, aí que a coisa vai começando, né? Você vai saindo da zona de conforto, vai fazendo conexões incríveis e aí que surge. Porque, igual eu falava antes, é repertório, é conexão, é justamente sobre isso que criatividade é sobre você ligar pontos de coisas que a priori, né, não teriam tanto assim a ver, mas que você consegue fazer uma relação. Você falava, por exemplo, da Dani. A Dani faz isso, ela cria pontos, ela traz coisas comuns, como um chameri ou como, né, um pastel, para elementos diferenciados. Então, ela faz essas conexões que atravessam. Para além desse processo, você parar, né, colocar as fases, e quando tem todos os elementos que vão definir aquilo que você precisa criar, ter um brainstorming, também tem a questão do repertório. De você se obrigar a você consumir, a você procurar, né, a você ter cada vez mais acesso a questões. E aqui não precisa ser só político. Aqui também pode ser outro tipo de conteúdo, nada a ver, página de e-mail, pode ser, enfim, qualquer coisa. Pode ser um livro quando você está lendo, pode ser um filme. E a partir daí você ir pensando nas conexões. Por exemplo, eu tenho um bloco de notas no meu celular que é só para ideias. Tipo, eu tô assistindo um filme e aí de repente falo, putz, vou pausar, isso aqui me deu uma ideia. Ou, putz, eu vi essa sequência aqui, isso dá para fazer sei lá o quê. Ou então eu vi uma coisa e penso, não, isso aqui é a cara do meu cliente. Você Dá é para daquela adaptar pessoa e que, às vezes, fazer. tô numa roda de amigos, família, todo mundo lá conversando, vai, oh, parou, espera, calma. O que aconteceu? Pera aí que eu tenho que anotar um negócio que me deu um insight que se eu Porque não vai anotar, eu esqueço. embora. Gente, não confie na sua memória. Essa é a maior armadilha que você vai ter. Eu te juro, hoje mesmo, eu estava lendo sobre as eleições no Equador. E aí me veio um puta insight de um conteúdo. Aí depois eu fui no Trello, porque não tinha anotado, foi bem seguido. Aí eu fui no Trello anotar as ideias, né, que eu tinha no bloco de notas, mas as que eu tinha assim, do nada vindo. E aí eu reparei que eu tava esquecendo uma e pensei, caraca, o que que eu tô esquecendo? E aí, 5 horas depois, eu lembrei, ah, Maria, sua burra, é daquele candidato lá, que chama ele de mercenário. Aí eu falei, não, agora vai, tem que anotar, se você não anota é dureza, e aí você vai perdendo. Faça uma pasta também, com todo tipo de conteúdo que te trouxe algum insight. Por exemplo, igual eu falei, eu leio muito sobre cenário político no mundo. E eu corro atrás da identidade visual, de spot, porque você vai vendo o que tem sido aplicado para narrativas, para estratégias do seu candidato. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que você vai ver um spot e vai copiar ele. Por exemplo, eu quero te fazer um post disso aqui. Na Compol eu mostrei, né, na minha palestra sobre estratégia. Um dos spots mais copiados nos últimos tempos é o da Alessandra Ocasio. Eu posso te mostrar 5 cópias. Mas por que esse spot é excelente para ser copiado? Porque se você é esperto o suficiente para trazer a sua principal mensagem nas diferentes encaixes que ela tem, na estrutura que ela tem, você copiou um conteúdo que serve para qualquer um. Ou então, mesma coisa, eu quero meu candidato da mudança, candidato a prefeito para o próximo ano, da mudança.
eu quero ver muitos spots de mudança para ter ideias, ver como que eles trabalharam nesses conceitos e conseguir pensar fora da caixa. Cara, no Compol, tem no meu feed também um spot que de arrepiar eu choro. Primeiro porque atinge minha vida, né? Assim, é do ano que eu vim morar no Brasil e é sobre os jovens que migraram no meu país, né? Justamente por isso. Acho que tá uns 8 posts para baixo, um que tá em amarelo, como conquistar o eleitor, que é um cara pedindo matrimônio com uma urna, né? E aí, Depois da live, coloca nos seus stories para o pessoal ver. beleza, vou Eu colocar também lá. vou lá ver. E o que é esse spot? Esse spot é muito magistral porque é sobre o que a gente falava antes. Como não ser chato com pautas que podem ser menos interessantes. Isso é um spot de micro-targeting. Eles estão falando para os pais de 500 mil jovens. Ou seja, é uma coisa muito específica. Só que eles conseguiram chamar a atenção de todo mundo, porque todo mundo se identificou e ficou emocionado. Em que consiste o spot? Em lugar de falar fuga de cérebros, 500 mil jovens formados, jovens doutores saírem do país, engenheiros, enfermeiros, não. Eles pegaram num spot onde o vídeo começa assim. Esse aqui é o Davi, que é um pequeno empreendedor que sempre pagou seus impostos, fez o que tinha que fazer, tem uma hipoteca, pagou os estudos do filho na faculdade. E agora, seu filho está na Bélgica, trabalhando, e trabalha de uma coisa que ele nem estudou. E aí ele não pode ir no futebol com seu filho, e aí né, o filho falta no Natal, e aí ele fala, a voz não que narra, fala assim. E essa vez ele tem um pedido para os políticos que tragam o filho de volta. E aí o filho entra no Natal de surpresa. E eles vão juntos no futebol, sabe? Assim, é uma coisa que mesmo que você não seja o targeting da campanha, né? O público-alvo dessa campanha, mexe com você. Aí você fala, eita pai, né? Me gerou uma coisa. Então, não é sobre isso, né? É como você consegue ter esses recursos. E isso, ter exemplos, ajuda muito porque tu vai fazendo conexões. Então acompanha a Ousadia, que lá eu tenho muito repertório, e corre atrás, YouTube, Google, estude o que está rolando em outras eleições, procure os materiais deles, crie sua pasta, seu acervo. Esse spot que você está falando é um comercial de TV, né? É Não? um spot do Podemos do ano 2014, do Podemos Partido na Espanha, da E eleição de ele, 2014. e ele foi vinculado na rede social. Na TV e na rede social. Acredito, então. Ele tá na Porque, vertical, né? Porque aquela época era Facebook, então ele tá na vertical, não tá na horizontal. Eu fiz uma gambiarra para mas colocar lá no Skype. sabe uma coisa, Nelly, que eu acho importante a gente frisar, principalmente para quem vai fazer campanha, e muita gente que eu vejo hoje que está no digital, muita gente nasceu com a TV, né? A TV, o rádio, e migrou para o digital. Estou falando de pessoas que fazem campanha há muito tempo, igual o Emerson falou ontem, que ele faz desde 88. Eu sou um profissional que nasci mais no digital do que na TV. Eu já acompanhei TV, aprendi, mas eu vi no digital. E hoje a gente vê muita gente nascendo no digital. Então as pessoas acabam trazendo muito a expectativa do digital para a campanha, mas não minimizem o poder de um bom vídeo de TV que vai para o YouTube, tá? Que também tem a ver com rede social, porque é isso que a Nereia falou. Geralmente esse tipo de vídeo é o vídeo que emociona. Eu costumo falar que ninguém vai entrar na tua rede social, vai ver um vídeo seu de trend, vai ver um vídeo seu, um vídeo desses aleatórios que a gente faz para engajar na rede social, vai falar assim, ah, que engraçado esse cara, vou votar nele. Não. Mas geralmente, esse vídeo que a Nelia falou, que ela, quando ela assiste, ela se emociona, a pessoa fala assim, caramba, eu vou ver quem que é esse cara aqui, porque esse material dele me impactou. E isso, a TV e o YouTube têm o formato ideal para esse tipo de comunicação, né? E eu não vou ter, convenhamos, também a gente não pode ser mais papista do que o Papa. Uma boa peça de comunicação que emociona e chama atenção funciona na TV e funciona na rede social. Pronto, acabou. Com isso, eu não quero dizer que você tem que ter sua rede social cheia de peça de 3 minutos televisiva, porque também não é a meta. Né? Mas o Exato. que estou dizendo é que uma boa peça de comunicação, ela serve para qualquer lugar. Porque o que interessa é se ela comunica, ainda que esteja fora do formato. Não para fazer 50, né? Mas Ela funciona. Mas eu lembro que, por exemplo, na campanha, eu vou citar aqui a campanha aqui presencial da última agora, que tinha uma peça, um vídeo da campanha do PT, que era tinha lá um tom muito sentimental, mostrava as pessoas fechando portas, enfim. E aí eu lembro que eles fizeram uma sacada muito boa, que eles pegaram essa campanha,
A campanha, a comunicação da campanha foi muito melhor do que a comunicação de mandato, diga-se de passagem, corroborando com o que o Lucas fala todo dia na rede social dele. E aí, eles pegaram essa campanha, fizeram um trecho bem pequeno, colocaram no formato do Instagram, dividiram a tela em três, colocaram trechos em cada uma, e aí no final, mudaram um pouco a ideologia da campanha, e no final jogou para o YouTube, né? Terminava a campanha e o logo do YouTube para ir assistir. Então, essa sinergia também de entender que uma rede social. Ah, pô, Márcio, mas sempre falo que não é para tirar da tela que a pessoa está assistindo para ir para outro aplicativo. Tá, toda regra tem sua exceção. Se eu tenho um vídeo de 3 minutos que eu quero que a pessoa se impacte com ele, eu vou querer jogar para o YouTube para ela assistindo ali no formatinho. É que eu acho que é o que eu te falei antes, brasileiro é mais papista que o Papa, né? Entendendo a expressão. Não sei se é politicamente incorreta, mas assim, por exemplo, o que eu te falava antes desses candidatos presidenciais que eu vou fazer o post com o Lucas. Cara, tu vai ver o Carlos Pineda, é um cara que faz uns vídeos assim, o cara é parado, de camisa branca com o microfone falando. Ou então na fazenda, ou então sei lá o quê. E aí, às vezes o cara faz vídeo de 15 minutos, porque ele fez uma live e sobe, e bomba no TikTok. Sabe, eu acho que tem muito a ver com o poder da mensagem. Eu não estou dizendo que formato seja desprezável, sabe? Formato é muito importante, a gente sabe. Ainda mais quando a mensagem é ruim. Aí já sei que ou você tem um bom formato ou acabou, morreu. É Agora, isso quando aí. você tem uma mensagem potente, você pode se dar ao luxo de você ter um formato mais precário, porque aquilo já vai ser potente o suficiente. O que eu quero dizer? Narrativas como a do Martin Luther King, por exemplo, né? Por colocar assim, alguém que todo mundo vai conhecer. A mensagem que ele tem é uma mensagem tão potente que por si só, ainda que a forma de executar não seja mais brilhante, vai conseguir captar a atenção de quem se identifica com isso, de quem acredita nisso, com quem tem nessa dor, por exemplo. Agora, se tua mensagem é ruim e ainda formato ruim, é o fim, né? Então, eu acho que a gente também tem que entender isso. Tem cliente que eu falo para ele, vamos embora, o que importa é postar a mensagem. Não tá perfeito? Não tá, é verdade, eu não vou negar. Mas na campanha a gente trabalha com o que a gente tem, né? A arte do possível. Então, assim, tá perfeito de formato? Não, poderia ser mais bonito, mais produzido, mais criativo, mais tudo. Sim, com certeza. Mas se a mensagem está potente, se a mensagem está alinhada com o que o teu eleitorado quer, com um target ali, vamos embora, filho, não duvides. Tá feio, tô nem aí pra tá feio. E a galera também não. Tu vai ver a rede social do Milei, que todo mundo tá dando ele ganador da Argentina? Eu não tenho tanta clareza assim, ainda tem muita água para passar, né? Cara, a rede social do cara é terrorífica. Vamos dizer a verdade. Terrorífica. O que o marqueteiro brasileiro prega, você vai ali e chora. Fala, nossa, meu Deus, mas é isso, nos prints de pesquisa, do sei lá o quê, que um marqueteiro brasileiro te diria, olha, tá doido pra o quê, né? Mas o cara tá ali, quer dizer, então, entendam, né? Não queiram ser mais papistas do que o Papa. Tudo com Perfeito. mesura, que às vezes na internet tudo tá simplificado que parece, mas não é. Eu vou te dar outros exemplos a partir disso também. Tinha muito deputado, ainda tem muito deputado que às vezes não trabalha com marketing visual perfeito, mas a mensagem está clara lá. Eu lembro que tinha deputado que postava foto no Canva, feito no Canva, mas não era aquela arte trabalhada no Canva, não. Era um print, aí escrevia qualquer coisa embaixo e postava, ia lá, e quando você ia ver, tava engajado pra caramba, tinha lá 10, 15 mil comentários, a galera tocando terror lá na publicação, porque conseguia mover lá, criar um debate, criar um engajamento muito forte através da mensagem. Dava certo. E eu tô falando isso para deixar uma lição da história aqui, uma lição moral, não sei como que fala essa coisa, né, do final da historinha toda, para o pequeno pré-candidato que está acompanhando aqui a gente. Não pira com querer ter o card mais bonito, não pira com querer ter a vinheta mais bonita, com querer ter o vídeo mais maravilhoso do mundo. Pira na sua mensagem, que ela seja potente o suficiente para se conectar, porque se ela for, a forma, ainda que ela seja importante, não vai ser tão relevante para você que não tem ferramentas, né? Porque eu acho muito frustrante aquele carinha pequeno de uma cidade interiorana que não tem quase dinheiro, que o partido mal vai investir nele, se sentir frustrado achando que sua rede não é bonita o suficiente, que não tem... Isso paralisa. Cara, abre a câmera e fala, vamos embora, vamos testar mensagens, vamos encontrar e em diante. Eu, pelo menos, sou muito dessa lógica. Claro, com pesquisa, né, quando eu faço estratégia, assim, para níveis superiores, campanhas maiores, né, quando eu tenho tido minhas experiências na América Latina, baixo caras muito fodas que têm sido, né, assim, meus mentores. Você tem ali aquilo na mão, você tem muito mais dado, mas você que é pequeno vai ter que testar, vai ter que escutar a galera e ir adaptando isso. Se você separar, deixar isso bonito no Canva, você vai
perder 200 horas ali. Então, vamos pensar bem, né? Vamos pensar estrategicamente. Ó, tem uma pergunta aqui do Scaffer. Momento de decisão do voto é essencialmente emotivo. Eu acho que ele queria perguntar se o voto é decidido na hora da emoção. Eu acho, assim, tem duas coisas aqui para dizer, tá? Isso aqui, eu vou ser contra, de novo, todos os marqueteiros brasileiros. Hoje eu tô fazendo amigos aqui, né? Sou, Máximo. Vamos lá. Não, eu não tô contra, mas quero dizer, eu acho que a gente tem que ponderar as coisas. Claro. As emoções jogam um papel muito importante? Sim, porque as emoções são o que te fazem engajar, você reagir, por isso que o conteúdo negativo na internet funciona tão bem, né? Porque te gera uma reação, você não poder ficar calado ante isso, dizer, não gostei, me incomodou. E o positivo, geralmente, assim, que alegria, não preciso dizer, né? Porque não me incomodou tanto assim. Então, emoção é muito poderosa. E emoção também tem a ver com você se mobilizar, né? Com ser uma coisa que você quer dar um passo além. Não é só, olha, concordo com o cara. Não, eu vou comprar a briga, vou junto, sabe? Vou entrar nessa. Então, a emoção é fundamental. Mas o racional também forma parte da decisão do eleitor. E o que eu quero dizer é que não dá para querer dissociar a uma da outra, porque fazem processos que só assim, se encaixam, se complementam um com o outro. Por exemplo, a galera votava no Collor, que tem muito estudo da ciência política, porque ele era bonito. Mas isso é racional. Vamos lá. O cara tá ali analisando os critérios e tá dizendo, esse é o mais bonito, eu acho que é o mais preparado, quem vai fazer melhor, quem estudou mais, quem sei lá o quê, porque isso carrega uma série de valores, de arquétipos sociais e de ideias que vão juntos. Então, assim, a racionalidade está presente em tudo. A gente é justamente uma combinação disso, da racionalidade com a emoção. Então, não queiram dissociar e achar que tudo é só emoção, que o construto lógico não conta, que a proposta não conta. É o que a gente falava antes. Na rede social, tu não vai ver aqui 15 minutos falar tecnicamente do sistema de água, né? Não sei, esqueci a palavra, mas enfim, que Deus me perdoe. Porque não vai funcionar, né? Isso é lógico. Não tem como. Agora, você tem que entender que é importante que você traga argumentos lógicos implementados, vindos para cima com a emoção, com aquilo que conecta, com pertencimento, com senso de comunidade, por exemplo. Então, tem que usar os dois. Não é que é emocional e não tem nada de racional. Cara, até você fazer uma compra impulsiva, que é emocional, tem a ver com racional. Naquela hora, teu cérebro está justificando para você porque que essa é a melhor escolha. E não esqueçam, comportamento eleitoral é um cálculo que você faz a partir de uma série de atalhos. E esses atalhos, né? A gente é um ser racional, a gente sempre tenta justificar tudo que a gente faz. Perfeito. Então, conecta. Enfim. Ó, e eu vou complementar que eu acho assim, o Scarfer, o momento de decisão do voto, quando a pessoa decide quem realmente ela vai votar, escolheu, ele é muito mais atribuído a outras características do que só necessariamente a emoção. A emoção é ali o primeiro gatilho para a pessoa se interessar pela outra. Eu fui impactado por alguma coisa que me deixou feliz, com maneira triste, com raiva, indignado. Aí você teve um impulso através de uma emoção para poder começar a definir voto sim ou voto não, porque a emoção também, como o Nelia falou, te ajuda a escolher quem não vai votar. Quando você recebe uma campanha de alguém falando assim, fulano é a favor disso, que vai destruir a família, que vai fazer não sei o quê, criam aquele sentimento de racionalidade. Isso é dar um argumento lógico e contraste. Quando você dá contraste assim, é você se diferenciar do seu concorrente. Você mostrar o que o eleitor ganha ou perde com a eleição do outro e da tua. Esse contraste tem tudo a ver com um processo lógico. Então, assim, que Deus me perdoe, mas essa coisa de querer dizer que voto é só emocional, eu discordo profundamente, mas acho que é porque falta entendimento de como funciona, de fato, a lógica, né, do eleitor. Perfeito, realmente, o voto não tem como caracterizar relacionado só à emoção. A emoção é um gatilho para poder nivelar a decisão do eleitor. Aí, voltando aqui ao exemplo, fulano é a favor disso, 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 que vai acabar com a família brasileira. Ou fulano é a favor disso, 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 a favor do armamento, que contribui com o aumento da violência. Então, você automaticamente já cria ali um procedimento lógico que eu não vou votar nesse cara. Esse cara eu não voto, eu voto qualquer um menos ele. Aí o processo emocional, junto com o processo lógico,
criou o primeiro ponto do funil, que é a sensibilização. Gente, vamos lá. Vamos falar em ideologia, assim, no sentido da bipolaridade. Eu juro, prometo que eu vou parar, mas é que quando já a gente entra em ciência política eu me empolgo, Márcio, mas eu paro, daqui a pouco a gente já termina. Bom, não, Mas a mas gente fala assim, petista e não, quer ver? bolsonarista. Eu acho que Vamos o pessoal não pensar. quer que para. Vamos embora, a galera tá aí, ó. Só tá entrando gente. Vamos pensar em petista e bolsonarista assim, acirrado. Ele não fala eu voto no Bolsonaro porque sim, ele tem uma construção lógica ali por trás daquilo. Tudo bem que o emocional, né, é um elemento que está por trás, mas se ele te dá uma resposta lógica de por que ele prefere Lula ou por que ele prefere Bolsonaro, então assim, ainda que o emocional esteja, o racional também está. O cara vai te dizer, ah, Lula vai destruir ainda mais a economia. Ou então o cara vai te dizer, ah, ele vai destruir a família. Ou ah, é que ele não defende sei lá o quê. Isso é um construto lógico. Claro que está alavancado pela emoção, né? Que mobiliza, que conecta, que gera essa interação. Mas tem um construto lógico. Eu nunca vi ninguém... Aliás, eu vi. Eu vi uma única pessoa até hoje na minha história que como cientista política quase chorei porque falei, gente, não estou acreditando nisso. Meu marido, presta atenção, tá? Isso acho que foi na primeira eleição que eu tava aqui no Brasil. Ainda não era meu marido, né? Aí tinha eleição e ele foi fazer a colinha dele, que isso já pra mim era um universo, né? Assim, falei, putz, que diferentão, né? Porque lá na Espanha, depois eu vou mostrar pra vocês no domingo como que é lá. Aí ele tava fazendo a colinha. Sabe o que que ele fez? Ele deu um Google e pôs assim, candidatos. E aí ele abriu as fotos e falou, tadinha, isso aqui eu acho que tá precisando mais de ajuda, vou botar nela. Aí depois, tipo, assim, literalmente assim, isso para deputada estadual. Eu, como cientista política, eu olhei e falei, oi? Isso é sério? Era uma mulher de um partido, cara, de um partido daqueles nanicos, tipo, muito de esquerda, e ele nem tem, né, assim, sabe uma coisa, um voto incoerente, aleatório? É a única vez que eu Foi tenho uma visto isso roleta na minha russa. vida. Ele girou e falou, essa Exato. aqui. Exato, roleta russa. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele se deu ao trabalho, de procurar isso, porque não foi roleta russa de dizer, ah, eu vi esse aqui, pronto, vou levar esse e vamos embora. Não, cara, ele sentou no computador, ele olhou na cara dele e falou, esse aqui, gostei. Fui na cara dele, precisa. Aí depois ele falou, ah, essa aqui. Cara, eu assisti isso, falei, eu estudei todos os exames, eu tô vendo uma coisa aqui, um fenômeno, sabe? Como se você tivesse assim, isso vai pegar mal, mas tipo num zoológico que você tá vendo ali uma coisa que você fala, velho, mas que é isso? Eu fiquei chocada, eu falei, vou chorar, porque isso aqui pra mim foi uma ofensa, né? Mas a gente tem que entender que às vezes isso acontece, mas é a minoria. E aí também tem construtos lógicos, usando o exemplo dele, por exemplo, né? No sentido de ele naquela época, né, pro impeachment e tal, ele era a favor do impeachment, né? Ele considerava, né, que o PT tinha contribuído, enfim, naquele clima social que existia naquela época, né? Aí, em 2018, o cara me vota em quem? No Boulos. Porque ele quer acabar com o privilégio de juiz. Aí isso alugava um triplex na minha mente. Porque eu olhava e era uma série assim. E para ele fazia sentido. Era racional essa escolha. A escolha dele era, é o único que prega isso e eu quero ver isso acontecendo. Ele decidiu que o voto dele era isso. Só que para mim, eu olhava e falava, cara, é uma coisa muito aleatória, mas ele tem uma justificativa. É, é incrível, né? Realmente, você falou aí sobre a questão do seu marido, né? Ter feito esse Google, tá bem interessante analisar isso. Mas entendam que, assim, a gente tem, principalmente nas eleições municipais, um nível de eleitorado enorme que decide o voto 48 horas da eleição. Isso já é validado por pesquisa, né? E aí, muitos eleitores. Eu acho que essa tendência aí é um achismo, não é dado nem nada, é um achismo, com base no que eu acompanho dia a dia. Eu acho que a tendência disso é ir mudando ao longo do tempo, porque as pessoas cada vez mais consomem política, estudam política e querem ter o poder do voto consolidado através da opinião delas. Mas é muito comum a gente ver em cidades do interior, principalmente, eu sou do interior, 48 horas antes da votação, no grupo da família, o pessoal perguntar: e aí, gente, quem que eu vou Indicação, votar? na verdade, isso é indicação. Geralmente, o que acontece? Pergunta para aquele da família que está mais antenado e pergunta em quem que você vai votar. E por quê? E aí ele te fala assim, não, eu vou votar no fulano porque o fulano XYH. Então pronto, vamos embora. Tanto que quando eu trabalho esse tipo de campanha, que é regional, né, que é interiorana, ainda que seja para estadual, para federal, aí o que a gente faz? A gente faz um monte de conteúdo focado para isso.
Tipo, ei, amigos do grupo de família, ei, fulano, porque a gente sabe que isso vai rolar. Então, No assim, domingo, tá aqui, não se você tem que votar esqueça, em é quem? número tal na urna eletrônica. Aí Isso, cria por que aquele... que você tem que votar? Por que que ele é meu candidato? Aí eu lembro que a gente gravou um vídeo que era assim. Oi, família, tudo bem? Desculpa invadir o grupo de vocês hoje, mas o fulano, e a gente colocava o nome, né? Gravou com vários nomes que eram os mais comuns na cidade, né? Assim, dentro do que, né? Das possibilidades e outros sem nome. E aí a gente, né, colocava para falar assim: ah, pois então, fique sabendo que vocês perguntarem quem que é o candidato, né? O candidato sou eu. Aliás, muito obrigado, fulano, sabe? Assim, um vídeo desse jeito. Por quê? Porque é super personalizado, a pessoa sente que você está dialogando, que aquilo foi criado pra... Tô quebrando a mágica, né? Contando que isso era feito a roda, mas enfim, tudo bem. Tá Hoje tudo em dia, com a ótimo. inteligência artificial vai ficar ainda mais fácil. Áudio também, né? Alguns foram vídeos, muitos foram áudios. Então, assim, você consegue, né, ter assim, uma forma de alavancar esses critérios. Você sabe que a indicação funciona nos últimos 3 dias? Aposta em conteúdo direcionado para isso, por exemplo. Claro, fora da rede, né? Ou então na rede social faz um conteúdo de ah, então, bora explicar para tua família por que é a gente? Já compartilha com eles, aí beleza, né? Ou então você protege, você vai fazer o vídeo explicando, fazendo contraste e no final pedindo para compartilhar no grupo da família, para ninguém errar e digitar o nome o número, né? Aliás, daquele que tarará, né? Ali tem o contraste, não sei, né? O que seja, que já O a famoso, criatividade de cada o um. famoso santinho digital, né? Exato. Bom, 6912. A gente falou bem, passou muito rápido a live, a gente conversou bastante, foi muito legal. Pessoal que fez as perguntas, obrigado. Deixa eu ver, dá tempo de a gente responder mais alguma pergunta? Bora! Nossa, eu tô numa falação, vocês me desculpem, né? Eu juro que normalmente eu não falo tanto assim, não. Vamos lá. Deixa eu ver. Não, vamos falar. Que bom que a gente está aqui trabalhando, que está tendo conteúdo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acho que tem umas aqui que dá pra gente. Tem uma do Frank aqui, que ele fez duas perguntas, eu vou ler, e aí depois eu vou colocar só uma na tela, mas tem duas. Ele está falando sobre a questão de religião. Ó. A religião tem força para mudar a estrutura construída para não funcionar? Minha pergunta é porque a estrutura foi criada para andar na contramão de todos os valores ensinados. Eu acho que a pergunta dele é uma pergunta mais ideológica, que tem a ver com religião e estrutura política. Eu discordo no sentido que, Frank, que a estrutura é criada para andar na contramão. Eu acho que foi como eu falei hoje. Ideologicamente, a gente tem bancadas. Tem bancada evangélica, tem bancada do agro, tem bancada disso, bancada daquilo. E a bancada evangélica é muito forte no Congresso, inclusive tem voz ativa em várias comissões, em várias pautas. Eu acho que, ideologicamente falando, a bancada evangélica tem seu peso e consegue articular muita coisa dentro do Congresso. Eu também, se você me permite, eu acho que hoje em dia, no mundo inteiro, né, ou pelo menos nas democracias ocidentais, né, vamos colocar nesses termos, no mundo inteiro talvez seja querer abranger e ser generalista demais, né, mas nas democracias ocidentais, com certeza, cada vez mais a gente está disputando a partir de elementos muito ligados à tradição, à cultura, à religião. Né? Então, por exemplo, a gente teve a época da década dos 90, que era muito os tempos da economia, né? Que o próprio estrategista do Bill Clinton tinha como uma das linhas, né, da estratégia principal da mensagem é a economia estúpida, por isso que a frase viralizou, não é porque ele saiu gritando para ninguém, é porque no quadro de trabalho ele tinha as 3 linhas estratégicas do mensagem deles para os trabalhadores não esquecerem que todo conteúdo tinha que ser produzido nessa linha de ideias, todo conteúdo tinha que trazer de formas diferentes essa mensagem, né? E aí agora o que a gente está vendo nos últimos 5 anos, né? Vamos colocar, 2015 para cá, no mundo inteiro, é uma bipolaridade que tem muito mais a ver com religião. E a religião, essa laicidade do Estado, o que a extrema-direita e a direita chama do politicamente correto, do progressismo, né? De querer ser tolerante, abrangente, etc, etc, ganhou muito terreno. Então, eu acho que a gente está justamente fazendo o caminho contrário. A gente está entrando para um outro ponto, onde já não é mais nesse direcionamento que se foi nos anos 2000, 2010, né? Do politicamente correto, de novo, falando nos termos, né, que são colocados no debate e não necessariamente os meus, tá? Mas isso é um fato. E agora a gente está vendo que, por exemplo, em todos os lugares do mundo, até no meu país, o debate é o mesmo praticamente do que no Brasil. Trans, contra, aborto,
contra. Quer dizer, a bipolaridade, né, em torno do quem é a favor e quem é contra. Né? E isso era algo, por exemplo, que no meu país, há 10 anos atrás, nem se cogitava. Era dado por sentado que com independência de direita e esquerda, todo mundo era a favor daquilo, né? Violência de gênero, esse tipo de nomes, né, de etiquetas, eram muito aceitas. E hoje em dia, cada vez não. Então, eu acho que a gente está tendo uma mudança de cenário. Mas essa é a minha visão, né? Não precisa concordar. Como eu sempre falo, a gente enxerga a política e a realidade por causa dos nossos óculos. E com óculos eu quero dizer valores, educação, experiência de vida, realidade, contexto. Então, isso condiciona muito, né? Então, não tem como ser 100% objetivo. Você ter cada vez mais conhecimento e mais ferramentas de análise é o que te ajuda a poder se subtrair da sua subjetividade. Tem muita galera que me fala, nossa, Nerea, mas você é super objetiva. Como se eu não tivesse ideologia, como se eu não tivesse político, que eu, assim, ideias que eu me identifico mais ou menos. É claro que eu tenho. Só que eu consegui ter o conhecimento para conseguir fazer análises, né, que me dêem essa capacidade de isolar as coisas. Agora, né, a pessoa física é um outro universo, né? Que isso... E a gente que trabalha com comunicação política tem que saber separar muito essas duas coisas, até para ter entendimentos, né? Não só entendimentos relacionados ao que a gente, como você acabou de falar, o que a gente prega ou gosta, mas sim entendimento geral. A gente tem que estudar tudo, tem que entender como o eleitor se comporta, como que ele recebe mensagem, como que ele se comporta a cada mensagem que ele recebe, e o que acontece nos neurotransmissores de quem está recebendo uma campanha e resolve, eu não voto mais nesse cara, eu voto nesse cara, e enfim. Muita coisa para a gente estudar e ajudar o pessoal que vai fazer pré-campanha esse ano que vem. Ele, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Tivemos aí um público o tempo inteiro acompanhando a gente, mandando pergunta, a galera falando. Volta a pedir. Quem não segue lá a Ousadia Política, por favor, siga. Quem não me segue, siga. Que bom que deu certo. Muito obrigado demais por ter participado da live hoje comigo, viu? Nada, o prazer foi meu, Márcio. Muitíssimo obrigado mesmo pelo convite e eu espero que logo, logo a gente possa ter essas conversas todas, né, ao vivo e em cores. Porque foi muito bom, fluiu demais. Adorei a conversa com você. Vamos sim. Em breve a gente vai conseguir. Eu falei ontem, eu quero agora pegar toda essa galera aí e a gente fazer um super curso, uma super palestra, porque é muito bom essa troca de experiências, de vivências, de habilidades que cada um tem, que cada Gente, um se formata de um jeito, né? E assim, não tem receita certa para tudo é mutável. Como eu falei, cada político se porta de um jeito, cada público recebe conteúdo de um jeito. E a gente que trabalha, cada um trabalha de um jeito, de uma forma. É lógico, estratégia, objetivo, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas agora, as habilidades que eu tenho são umas e as que a Nenê tem são outras. E olha quando a gente soma elas, que legal que fica. eu acho, isso já que é o recado final para fechar, eu juro, que a construção de conhecimento coletivo, a troca de ideias, o diálogo, é o principal motor para a gente alavancar, para a gente crescer, para a gente aprender cada vez mais. Então, para quem quiser, eu sempre respondo nos comentários, eu interajo no direct, eu troco ideia literal, tipo, mostro assim. Por exemplo, hoje teve um post sobre voto econômico e uma galera ali, o que a gente falava antes, né? Tipo, com seus próprios óculos enxergando de um jeito, e aí eu vou lá e trago diferentes insights da ciência política só para a pessoa refletir. Cara, fuja de quem quer te dizer que política é A ou B. Deixa eu te falar uma coisa, política é um universo de cinzas, tudo tem prós e contras. E aí cabe a você, a partir das suas próprias vivências, analisar do seu próprio conhecimento o que pode ser melhor ou pior em cada momento. E isso vale para a política no geral, posicionamento ideológico. Isso serve para a comunicação política. Você tem que analisar o contexto, entender, ver e saber para onde que você quer ir, e serve para a vida. A gente tem 2 ouvidos para escutar mais do que falar, ainda que hoje eu tenha falado do fim do mundo, né? Mas tem 2 orelhas, né, filha? Aqui nem isso, gente. Maravilhoso. Gente, muito obrigado, Nenê, muito obrigado. E lembrando que amanhã tem a Márcia aqui também comigo, mesmo horário, 20 horas. E na sexta-feira tem o Fernando Vieira para a gente falar de Media Training. Espero vocês mais esses 2 dias da maratona. Muito obrigado. Obrigada, viu? Boa noite a todos e a todas.